Você já percebeu que às vezes parece impossível se concentrar em algo por mais de 5 minutos? Você abre um vídeo para aprender algo novo e quando vê está pesquisando gatinhos dançando ao som de Mozart ou porque os pinguins não voam. Pois a culpa pode não ser totalmente sua. A ciência está começando a entender como o nosso cérebro e a inteligência artificial lidam com o foco e a procrastinação. E acredite, o que os cientistas estão descobrindo pode literalmente mudar a forma como você lida com a sua mente. Para começar, vamos encarar uma verdade. O nosso cérebro é um viciado em recompensas rápidas. Sempre que você evita uma tarefa difícil para fazer algo prazeroso, tipo assistir a um vídeo curto, abrir o Instagram ou ver só mais um TikTok, seu cérebro recebe uma dose de dopamina, o famoso neurotransmissor do prazer. E a dopamina é traiçoeira. Quanto mais você dá a ela pequenas recompensas, mais ela quer repetir esse ciclo. É por isso que às vezes é tão difícil começar algo grande, como estudar, trabalhar em um projeto ou se concentrar em uma leitura longa. Mas o que a inteligência artificial tem a ver com isso? Muita coisa. Os cientistas perceberam que o funcionamento das redes neurais artificiais, aquelas usadas para treinar IA, se parece em vários aspectos com o modo como o cérebro humano decide onde colocar o foco. Uma IA, por exemplo, precisa priorizar informações. Ela recebe milhares de dados por segundo e aprende a ignorar o ruído, tudo aquilo que é irrelevante, para focar apenas no que é realmente útil para resolver o problema. Soa familiar. É exatamente o que nós deveríamos fazer quando tentamos estudar sem abrir o celular. E tem mais. Os pesquisadores descobriram que o cérebro humano e as IAs modernas compartilham algo chamado atenção seletiva. Essa atenção é uma espécie de filtro que ajuda tanto humanos quanto máquinas a decidir o que merece energia mental. Quando você foca em uma tarefa, o cérebro ativa áreas específicas que suprimem distrações, como se ele colocasse fones de ouvido internos para o mundo exterior. E a IA faz algo parecido. Ela pesa a importância dos dados e ignora o resto. Agora vem a parte interessante e prática. Os cientistas estão usando algoritmos inspirados na inteligência artificial para criar métodos que ajudam pessoas a treinar o foco. Um exemplo é o chamado feedback neural, uma técnica em que sensores medem sua atividade cerebral enquanto você tenta se concentrar. A IA analisa os padrões do seu cérebro em tempo real e te dá dicas visuais para manter o foco. É como ter um treinador mental que entende quando você está se distraindo antes mesmo de você perceber. Mas calma, você não precisa de sensores na cabeça para se beneficiar da IA. Existem aplicativos e programas que usam princípios semelhantes. Alguns monitoram seu tempo de uso, detectam momentos em que você começa a perder o foco e sugerem pausas estratégicas ou microdesafios mentais para realinhar sua atenção. Outros analisam seus hábitos de sono, alimentação e humor, tudo com a ajuda de IA, e te mostram quando sua mente está mais apta a tarefas que exigem concentração. É a ciência dizendo: ei, esse é o seu melhor momento para criar, pensar e aprender. Mas o mais fascinante é que, ao estudar como as IAs aprendem, os cientistas estão descobrindo novas formas de ensinar o próprio cérebro a procrastinar menos. Parece mágica, mas é pura biologia e matemática. Por exemplo, quando uma IA erra em uma tarefa, ela não desiste. Ela ajusta os pesos internos e tenta de novo. E o cérebro humano pode fazer o mesmo. A chave está naquilo que os neurocientistas chamam de plasticidade sináptica, a capacidade do cérebro de se reconfigurar conforme você pratica algo. Ou seja, cada vez que você escolhe focar, mesmo que por pouco tempo, você está fortalecendo o músculo mental da atenção. Pense nisso como uma academia da mente. No começo é cansativo e parece inútil, mas depois de um tempo, o cérebro começa a entender que o prazer verdadeiro não está na distração instantânea, e sim na satisfação de terminar algo. É o mesmo princípio que os engenheiros de IA usam ao treinar modelos: recompensar os resultados de longo prazo, não as pequenas distrações do caminho. Outro ponto importante
é o papel da autoconsciência. E as modernas, especialmente as que usam aprendizado reforçado, passam por um processo que podemos chamar de autoavaliação constante. Elas analisam seus próprios erros para melhorar. E essa é uma lição poderosa para nós humanos. Quando você reconhece o que te faz procrastinar, se é o medo de errar, a ansiedade ou a falta de clareza sobre o que fazer, você ganha poder sobre isso. Entender suas próprias falhas é o primeiro passo para dominá-las. Agora, imagine aplicar essa lógica no seu dia a dia. Você poderia, por exemplo, usar um sistema simples inspirado na IA. Dividir suas tarefas em pequenos blocos e recompensar cada etapa concluída. Esse princípio é chamado de divisão de tarefas com reforço positivo. E é exatamente como a IA aprende. Se você diz para o seu cérebro, eu só vou fazer 10 minutos disso, ele entra em ação. Quando termina, você libera um pouco de dopamina e cria uma associação positiva com o foco. O truque é ensinar sua mente que a recompensa está no progresso, não na fuga. E aqui vem um dos maiores segredos que a ciência está revelando. A procrastinação não é falta de disciplina, é um mecanismo de defesa. O cérebro foge de tarefas que ele associa à dor, medo ou fracasso. Mas quando você muda a forma como encara essa tarefa, por exemplo, usando curiosidade ou pequenos desafios, ele começa a ver o esforço como algo prazeroso. Curiosamente, é assim que muitos sistemas de IA lidam com problemas complexos. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, eles quebram em partes menores e vão se ajustando até chegar ao resultado. Então, se você quiser parar de procrastinar, pense como uma IA. Comece pequeno, analise seu desempenho, melhore o processo e celebre cada avanço. A ciência mostra que quando você faz isso, o cérebro cria novas conexões, fortalecendo sua capacidade de foco e diminuindo a tendência de fugir das tarefas difíceis. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um gênio ou usar óculos futuristas com realidade aumentada. Tudo o que você precisa é entender o funcionamento básico da sua própria mente e usá-lo a seu favor. A inteligência artificial está mostrando que o segredo para o foco talvez não esteja em lutar contra as distrações, mas em treinar o cérebro a ver o foco como algo recompensador. No fim das contas, a IA e o cérebro humano têm mais em comum do que imaginamos. Ambos aprendem com erros, buscam recompensas e melhoram com o tempo. A diferença é que, enquanto a IA não se cansa, nós precisamos aprender a respeitar nossos próprios limites. Dormir bem, se alimentar direito, fazer pausas. Tudo isso é parte do ciclo que mantém a mente afiada. Então, da próxima vez que você sentir aquela vontade irresistível de adiar tudo, lembre-se, o seu cérebro é uma máquina incrível, só precisa ser programado da forma certa. E se até uma IA pode aprender a priorizar o que importa, imagine o que você pode conquistar se aplicar um pouquinho dessa ciência na sua rotina. No fundo, a ciência da inteligência artificial não é sobre criar máquinas mais inteligentes. É sobre entender como nós, humanos, podemos pensar melhor. E talvez, com o tempo, a IA não só nos ajude a construir o futuro, mas também a viver o presente com mais foco, clareza e propósito. Não esquece de curtir e inscrever no canal. Até a próxima!